ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Vamos por partes. Primeiro, a chegada de Jesus à outra margem. Segundo, nós vemos que uma grande multidão se reuniu à volta de Jesus. Eu gosto, quando faço a reflexão na palavra de Deus, eu gosto de valorizar a palavra multidão. Porque eu me vejo numa multidão todos os dias. Você está no meio da multidão todos os dias. E a nossa postura no meio da multidão determina o nosso amanhã. Você vai para a empresa, lá na empresa onde você trabalha, tem uma multidão. Ah, não, pastor, lá não é multidão, não. Lá é 3. É 3, mas para aquela empresa é uma multidão. Ah, não, pastor, lá onde eu trabalha 30 pessoas. 30 já é um número maior. Você sabe mais ou menos quantos trabalham lá, Danilo? 487,5 ou não? 487 pessoas. A Márcia trabalha junto, sabe quantas? 40 funcionários dentro de uma escola. Na rede, você sabe quantos professores? Se coloque, irmão. Eu estou tentando fazer um exercício para você se colocar no seu lugar de trabalho. Você que é um profissional liberal, você que é um empreendedor, tem a sua empresa. À sua volta, quantas empresas tem no bairro onde você está estabelecido? Do seu ramo, na sua cidade, quantos estão dentro da mesma área? Acabou o curso já ou está estudando ainda, Patrícia? Está estudando? Dia 10 vai dar certo? A turma vem aí? Certeza? Eu preciso cortar minha unha então para ir lá. E a minha unha, quando ela inventa de ficar, parece um jacaré. Aí a Márcia vai lá. O Luiz, é um filme de terror lá em casa. Que daí a Márcia faz lá. E o Luiz fica: ai mãe, vai arrancar um torta do dedo do pai. É até bonito de ver. Quando a gente assiste filme de terror, é isso daí. E dia 10 vai ter a nossa mega ação social, que eu gostaria que você viesse participar conosco. E a Patrícia é estudante de podologia. Podóloga, vai se formar podóloga. Então vai ter aí uma turma da escola que a Patrícia estuda, que vai dar uma olhada nos pés, viu, irmão? Dá uma lavada no pé, viu? Não, tem que falar, porque quando nós fizemos o lava-pés aqui, Deus do céu, Jesus na terra, a água saiu encardida. E naquela época não usava máscara, era uma marofa que subia que só Jesus na casa. Então, já estou te avisando, vai ter podóloga. Eu acho isso joia. Eu acho isso joia, porque tem muita gente que sofre com os pés. Esses dias eu fui na médica da minha mãe. A minha mãe não quis ir na médica, quem foi fui eu. E aí eu fui lá e a médica, ela conversou comigo. Ela falou: olha, é importante você cuidar bem do pé da sua mãe. Veja pessoas que ajudem você, leva ela numa podóloga para cuidar bem, porque pelos pés, pastor, mas o que você está falando aí não tem nada a ver com a mensagem. Se você prestar atenção até o final, você vai ver que tem. Eu sei o que eu estou falando. Então ela falou, é importante cuidar bem dos pés, porque os pés
é um caminho muito fácil para contrair infecção. Principalmente para quem aqui é diabético, para quem toma remédio para controlar a diabetes. Então, eu estou falando de uma situação, vai ter um monte de coisa acontecendo na Mega Ação, mas eu estou dentro aqui da conversa que eu comecei a falar com você assim, ó, no meio da multidão. Então, no meio da multidão, tem muita aluna estudando na mesma escola que a Patrícia, tem muita gente trabalhando no mesmo ramo que você. Aqui a Bíblia diz, Jesus, ele estava lá e a multidão acompanhava Jesus, e eu gosto de frisar, eu gosto que fique clara a conversa. A conversa ela não pode ficar confusa. Multidão é sinônimo de agrupamento de pessoas de tudo quanto é jeito. Você vai para a empresa, na empresa tem trabalhador que gosta de trabalhar, tem trabalhador que não gosta de trabalhar. Você vai para a empresa, tem trabalhador que faz o seu melhor para a empresa, porque sabe que se a empresa crescer, ele cresce também. Se tiver serviço na empresa, o trabalho dele está garantido. Carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, 11, 12, a gente já estudou isso a respeito de abençoar a nossa sementeira. Então, está cheio de aluno por aí que estuda, mas não quer saber de estudar, só quer saber de ter o diploma, o certificado. Aí vai cair no mercado de trabalho. Então, no meio da multidão, eu costumo destacar três grupos de pessoas, mas há mais pessoas. A primeira, aquele grupo dos curiosos, que só quer ficar xeretando, só quer ficar curiando. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que ele vai fazer dessa vez, vamos ver. Tem gente que é curiosa, irmão. Tem gente que não quer saber de nada, só quer saber de curiar. No mesmo grupo de pessoas na multidão tem um grupo de pessoas que é crítica, reclamona. Se está frio, porque está frio. Se está calor, vai para o clube pegar um solzinho, né? Tem gente que reclama de tudo. Se está frio, é porque está frio. Se está calor, é se está calor. Se está ventando, é porque está ventando. Se fala muito, é porque fala muito. Se fala pouco, é porque fala pouco. Tem gente que nada tá bom. Se está quente a comida, é porque esquentou demais. Se não esquenta muito, é porque está frio. Se põe sal, é porque põe muito sal. Se põe pouco sal, é porque está sem sal. Meu Deus! Ao sábado eu estou conversando com o pessoal aqui, com as formigas no formigueiro. E nós estamos falando sobre os inimigos da fé. Semana passada nós falamos sobre a ansiedade. Ontem nós falamos sobre murmuração. Eu vou aproveitar e incentivar você que tem filho, filha, irmão, irmã, que é jovem, junior, adolescente, incentiva para vir para o templo. Incentiva a vir aprender com a gente. Incentiva essa pessoa a vir, incentiva. A gente não tem não tem perigo de chegar aqui e achar nenhum santo, não. Quer dizer, santo nós somos porque a Bíblia diz que nós somos santos. Mas não tem perigo de chegar aqui e achar alguém que destoa dos demais. Não é tudo pecador igual, tudo gente que está aprendendo junto, tudo gente que está tentando vencer junto. Não tem perigo, eu não vou lá porque eu sou muito ruim e o pessoal é muito bom. Não tem esse perigo. Mas também não tem o perigo da pessoa, de repente, se achar muito boa e vir para cá pensando que todo mundo é ruim. Porque não é. É tudo gente querendo melhorar. Então, ontem eu estava conversando com eles aqui. E eu falei com eles da murmuração. Eu falei do texto da murmuração. Que o povo não tomou posse da bênção por causa da murmuração. Aí eu perguntei, quem aqui reclama quando o pai ou a mãe pede alguma coisa? Eles levantaram a mão. Eles não têm nem vergonha. Eles levantam a mão. Falam, quem aqui reclama quando... É a turma... É ou não é, Mariane? Seu pai está lá concordando lá a carinha dele lá. A turma reclama de tudo, irmão. Então, eu falei com eles ontem. Falei, Deus mandou a palavra certa para o grupo de pessoa certa.
Assim que é bom, para não ter perigo. Ah, não tem nada a ver comigo essa palavra. Não, tem tudo a ver com a gente. E se a gente for gente reclamona, a gente vai ficando para trás. Os outros vão para frente, vão avançando. E o reclamão vai ficando para trás. Estou falando da multidão, estou no verso 21 ainda. O curioso, o murmurador, o reclamão. Mas o verso 22 diz que ali no meio da multidão apareceu uma pessoa chamada Jairo. No meio da multidão tem curioso, tem crítico, mas também tem aquelas pessoas que entenderam que precisam de Jesus. E eu quero acreditar que nessa noite só tem daquele terceiro grupo aqui. Aqui não tem nenhum curioso, não tem nenhum reclamão, nenhum murmurador aqui. Aqui só tem gente que busca a resposta em Jesus. Diga amém. Nem que seja pela fé, irmão. Diga amém. Esse homem, a Bíblia diz, ele era dirigente da sinagoga, uma das pessoas responsáveis pela sinagoga. A sinagoga era onde o povo se reunia, o povo judeu se reunia para aprender a Torá, para cultuar. Então o povo se reunia na sinagoga. E aqui aparece um homem chamado Jairo, e esse homem Jairo, veja a importância. A Bíblia diz assim, o meu povo perece porque não conhece nem a Escritura e nem o poder de Deus. A falta de conhecimento leva o povo a padecer derrotas, dificuldades, problemas. Aqui esse homem, ele chega e ele sabe diante de quem ele está chegando. Ele chega diante de Jesus e ele sabe que Jesus podia mudar a história dele. Ele sabe, eu estou diante de Jesus. E Jesus pode mudar a história da minha casa, da minha vida, da minha família. E ele chega prostrando. Eu acho isso legal, porque tem gente que não sabe ocupar o seu lugar. Você já viu aquela pessoa que senta na cadeira do patrão? Mas quem que é patrão? Ah, ele que é o patrão. E o que você está fazendo sentado na cadeira do patrão? Ah, ele não liga. Ele não liga, mas a cadeira é dele. A gente tem que saber separar as coisas. Quem que é o encarregado? Quem que é o supervisor? O encarregado, o supervisor, ele é alguém que é uma autoridade constituída dentro do local de trabalho. E ele tem que ser respeitado. Nós estamos olhando o exemplo de uma pessoa que o final vai mostrar o milagre aconteceu. Mas nós estamos olhando algumas questões relacionadas à postura dele. Ele chega diante de Jesus e ele se prostra. Vai pesquisar se você quiser pesquisar e vai ver que hoje o que mais morre é jovem e adolescente. O que mais morre é jovem e adolescente. A faixa etária que mais morre está entre os jovens e os adolescentes. Não tem hoje um grupo de pessoas que mais desonra os mais velhos do que os jovens e os adolescentes. Não honra pai, não honra mãe. A Bíblia diz, honre pai, honre mãe, né? Honre os pais, para que tudo te vá bem e você tenha vida longa. Hoje em dia, jovem e adolescente não honra pai, não honra mãe. Responde pai, responde mãe. Maltrata pai, maltrata mãe. Quando o pai fala alguma coisa, quando a mãe fala alguma coisa, já está com a resposta na ponta da língua. É pai, então tem que respeitar o pai, tem que honrar o pai, tem que ajudar o pai, tem que fazer o melhor para o pai. Tem que se esforçar, se desdobrar e cuidar do pai. Tem a mãe, é a mesma história. Mas hoje nós vivemos num período em que filho e filha, jovem, adolescente, não tem muito respeito não com pai nem com mãe. Tem filho, tem filha que maltrata e até bate no pai e até bate na mãe. Bom, o Jairo, ele chega e ele se prostra diante de Jesus. Ele se prostra diante daquela autoridade. Vamos continuar com a história. Verso de número 23 diz assim, ele implorou insistentemente, a minha filha está morrendo. A minha filhinha está morrendo.
Aí ele expõe a dificuldade que ele estava passando na casa dele e o motivo dele ter chegado até Jesus. Minha filhinha está morrendo, por favor, venha e imponha as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Eu acho interessante que esse homem chamado Jairo, ele está no meio da multidão, ele podia ficar falando com o pessoal lá na multidão, mas ele não perde tempo com a multidão. Ele vai até Jesus. É o que o evangelista Marcos relatou, registrou. Ele vai até Jesus. Tem gente que fica falando da vida na fila do açougue, na fila do pão, no banco do ônibus. Tem gente que fica falando da vida no Facebook, no Instagram. Tem gente que fala da vida na empresa, fala para o vizinho, fala para o colega, fala até para quem não conhece. Mas não fala para Jesus. Se tem alguém que nós devemos de falar da nossa vida, esse alguém se chama Jesus. Não tem ninguém melhor para a gente reclamar da nossa vida no sentido de buscar ajuda do que Jesus. O Jairo vai até Jesus. Olha, ele se prostra e ele implora: a minha filhinha está morrendo. Eu estou com um problema lá na minha casa. Eu estou com uma dificuldade. Eu não estou comendo direito. Eu não estou dormindo direito. Eu e minha esposa, nós estamos tristes. Lá na nossa casa, a alegria, ela tá indo embora, está indo embora. Acabou a alegria lá em casa. A nossa filha, ela tem 12 anos. Ela brincava para lá, ela brincava para cá, ela corria, ela falava, ela fazia as brincadeiras dela, ela trollava a mãe dela, ela trollava o pai dela. Era uma coisa de doido, ela o tempo inteiro com a gente ali, uma alegria. Só que agora ela está doente, e ela está tão doente que ela está quase morta. Mas eu acredito que o Senhor pode mudar a história da minha filha. Quem está entendendo, diga amém. A filhinha está quase morta. Não importa como que a situação está na sua vida, irmão. Talvez eu espero que todos estejam aqui com a vida bem resolvida, bem jóia, sem dificuldade, sem problema, sem luta, sem nenhuma questão a ser administrada. Eu espero de coração que você veio aqui só para agradecer a Deus, porque está dando tudo certo. Mas pode ser que alguém aqui no nosso meio esteja passando por uma situação difícil. Pode ser que alguém que está cultuando conosco através do online esteja passando por uma situação difícil. Eu quero dizer para você que está passando por essa situação difícil, Jesus pode mudar essa história. E o Jairo nos ensina a respeito disso. O Jairo, ele nos ensina, ele vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele expõe para Jesus: a minha filhinha está morrendo. Mas eu acredito que se o Senhor for lá na minha casa, se o Senhor tocar nela, ela vai ser curada e vai viver. O toque de Jesus muda tudo. Verso 24 diz assim, Jesus foi com ele. É muito simples a frase. Não é uma frase cheia de história, mas é uma frase poderosa. Jesus foi com ele. Jesus foi. Por que Jesus foi? Porque ele foi pedir a ajuda de Jesus. Se você pedir a ajuda de Jesus, Jesus vai com você. Mas é que ele era um dos principais. Nada, irmão. E se você quiser ir por esse caminho, nós podemos pensar no cego no caminho de Jericó, que tinha até capa de mendigo que ele era. E Jesus mudou a história do cego de Jericó, mesma história, mesma forma. Jesus não olha se a pessoa tem dinheiro ou se a pessoa não tem dinheiro, se a pessoa tem cultura ou se a pessoa não tem cultura nenhuma. Jesus não olha o sobrenome, não olha o nome, não olha a cor do cabelo, ele não olha a cor da pele, ele não olha nada, ele não faz distinção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a Bíblia, será salvo. Aleluia. Então Jesus foi com ele. E acompanha a construção da história. A multidão o seguia e o comprimia, e o apertava. Então Jesus vai com o Jairo, a multidão vai junto.
no meio da multidão aparece uma outra pessoa. Vamos ler o texto, mas não vamos ficar falando dela. Mas vamos ler, só para a gente arrumar a história. Estava ali certa mulher que havia 12 anos. Quanto tempo? Havia sofrendo, ou vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Você vê que o que ela pôde fazer sem Jesus, ela tentou fazer. Tem gente que até hoje é assim. O que pode fazer sem Jesus, faz. A hora que não tem mal o que fazer, daí procura Jesus. E glória a Deus porque procura Jesus. Porque quando procura Jesus, acha Jesus. E quando acha Jesus, a história é mudada. Essa mulher, o que ela pôde fazer, ela fez. Não melhorou nada. Verso 26, no final, diz que ainda piorava. No verso 26. Agora, olha lá, piorava. Verso 27 diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto. Você lembra que eu comecei conversando com você sobre multidão? No meio da multidão tem gente curiosa que não quer saber de nada, tem gente reclamona que não quer saber de nada, mas no meio da multidão tem gente que se souber que Jesus está ali naquele lugar, a pessoa para tudo e vai até Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, opa, Jesus está passando por aí, eu vou ali. É agora, é já. Eu não vou perder essa oportunidade. Ela vai. Quando ouviu, chegou por trás dele, tocou em seu manto. Verso 28. Pensava, se eu somente tocar no seu manto, eu fico curada. Só para a gente ver como que na vida de cada um, o jeito de Deus trabalhar é diferente. Na casa do Jairo, o Jairo falou o quê? Vem e toca. Preciso que o senhor vá lá. Toque na casa do meu filho. Toque na vida da minha filha, o Jairo. Aqui, ela pensando, se eu só tocar na roupa dele, já está bom. Você vê que cada um tem um tipo de jeito de receber. A gente não pode ficar olhando para o irmão, para a irmã, e ficar fazendo uma avaliação da nossa vida de fé mediante a vida de fé do irmão. O centurião, ele diz assim, ó, na minha casa eu não mereço ter a presença do Senhor lá. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas se o Senhor mandar uma palavra, a resposta já está liberada. Você vê? Um fala, vai lá e toca. O outro, só eu tocar já resolve. Na roupa, não preciso nem falar com ele, nem tocar nele. Já o outro ainda diz assim, se o Senhor liberar a palavra, o milagre vai acontecendo. Não importa que tipo de crente, com todo respeito eu falo essa frase, não importa que tipo de crente você é. Talvez você é daquele crente, daquela pessoa que tem que ser tocada, talvez você é daquela pessoa que basta uma palavra, talvez você é daquela pessoa que só de vir por tempo já, o importante é você acreditar em Jesus. Continua a leitura. Imediatamente cessou a hemorragia, sentiu ela em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou na minha roupa? Quem tocou no meu manto? Responderam os discípulos, o senhor está vendo que a multidão está apertando, está aglomerada e está ao teu redor apertando. Ainda pergunta, quem tocou? O senhor está sendo apertado de tudo quanto é lado, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus, ele sabia que alguma coisa havia acontecido naquele lugar, alguém havia tocado nele de maneira diferente. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou toda a verdade. Eu que toquei no Senhor. Eu acreditava que se eu tocasse na roupa do Senhor, só tocar na roupa do Senhor, eu nem estava planejando conversar com o Senhor. Agora o Senhor me chama para conversa. O senhor quer saber quem tocou. Eu não estava com essa intenção, eu não queria atrapalhar. Eu acredito que se eu só tocasse no Senhor, na roupa do Senhor, a minha resposta ela ia chegar. Então Jesus disse, filha, a sua eu comecei com os jovens, adolescentes e juniores uma conversa. Inimigos da fé. Aqui nós vemos Jesus falando para a mulher, a sua
Ansiedade é inimiga da fé. Murmuração é inimiga da fé. Só para você ver que está tudo ligado uma coisa na outra. Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta está ouvindo uma conversa que é a mesma conversa. Talvez ele não venha no domingo para o culto, mas ele está ouvindo uma conversa que está tendo ligação, uma coisa ligada na outra. Bom, então ele disse: a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha agora, voltamos para o Jairo agora. Ó. Presta atenção. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa do Jairo, dirigente da sinagoga. Jesus ainda estava falando. Ainda ele estava conversando com a mulher. Mulher, você, parabéns, volta para casa com a bênção. Aí alguém chegou, alguns que estavam na casa do Jairo. A palavra: sua filha está morta. Ela morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso disso, eles disseram... não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse para o dirigente da sinagoga, para o Jairo: não tenha medo, tão somente. Agora eu faço uma outra parada com você. Uma outra parada. Primeiro, vieram da casa do Jairo dizer assim: o milagre não vai. E se a gente não tomar cuidado, todo dia tem uma voz que vem no nosso ouvido dizendo assim: você vai lá na igreja fazer o quê? Por que você está indo na igreja? Por que você faz corrente de quarta-feira? Por que você vai para o culto de oração? Por que você participa de célula? Por que você participa de escola bíblica? Por que você foi batizar? Por que você participa de Santa Ceia? Por que você ajuda na mega ação? Por que você dizima? Por que você oferta? Não adianta você fazer tudo isso. Não vai acontecer nada na sua vida. Esse tipo de voz é muito mais comum do que parece. Todo dia tem esse tipo de voz tentando nos desanimar. Às vezes é a voz do nosso próprio eu, às vezes é a voz de algum familiar, alguma pessoa que está próxima a nós, às vezes é a voz de algum amigo, de alguma amiga, às vezes é a voz que vem do ambiente de trabalho, às vezes... E nós temos que estar preparados para ouvir palavras negativas. Nós temos a palavra, ela pode vir, só que do mesmo jeito que veio a palavra negativa, Tatiane, veio a palavra positiva. Da casa do Jairo vieram: sua filha morreu. Do lado de Jairo estava Jesus: não tenha medo, creia somente. A decisão, a tomada de decisão é minha e sua. Somos nós que vamos escolher se vamos ficar com a palavra negativa ou com a palavra positiva. Se vamos ficar com a palavra da derrota ou se vamos ficar com a palavra da vitória. Acabamos de cantar aqui, tem coisa boa chegando. Mas ao mesmo tempo que nós cantamos, tem coisa boa chegando, muitas vezes nós chegamos aqui com uma palavra de derrota que foi liberada sobre a nossa vida. Às vezes a pessoa vem para o templo, mas ela pegou o resultado do exame médico, e o resultado do exame médico é desfavorável. Às vezes a pessoa ela vem para o templo, mas ela abre a gaveta e é só boleto e fatura para pagar, e a pessoa não sabe nem de onde vai sair o dinheiro para pagar tudo aquilo ali. Às vezes a pessoa vem para o templo, mas ela sabe bem o que ela ouviu da esposa ao sair de casa. Ele ouviu da esposa ao sair de casa, o que ela ouviu do marido ao sair de casa. Às vezes é o pai, é a mãe que vem para a igreja com o coração partido porque o filho, a filha distratou, saiu e não deu nem satisfação, e o contrário também acontece. Às vezes é filho que é distratado, acontece, é mais difícil, mas acontece. São vozes. Pergunte para quem está pertinho de você: que tipo de voz que você tem dado ouvido? A voz da derrota ou a voz da vitória? Irmão, eu não sei quantas vezes eu subi aqui nesse altar já com a vida minha cair nos pedaços. Com dor eu não sei falar, irmão, quantas vezes eu subi aqui com dor, eu não sei falar. Já teve vezes que eu vim para o altar com meu filho doente, bem doente. Já teve vezes que eu vim para o altar com a minha esposa surtada, doente.
Já teve vezes que eu vim para o altar, Deus sabe o jeito que eu vim para o altar. Mas você que me ouve toda semana sabe quantas vezes eu vim aqui e liberei sobre a sua vida a palavra da derrota. Daqui desse altar, a palavra que sai para a sua vida é a palavra da vitória. Vitória. E olha que às vezes eu estou aqui, Deus sabe como que eu estou. Hoje eu comi um daqueles queijinhos ralados. Sabe queijo ralado, Leandro? Não vou falar a marca, porque pode dar algum desconforto com alguém da empresa que está assistindo, sendo abençoado através da mensagem. Comi um pouquinho, a Márcia fez um macarrão tão gostoso. Eu comi. Pus um pouquinho de queijo. Mas ó, eu estava estragado, hein? Eu estava estragado agora à tarde. Falei, nossa, mas não é possível, tem o terceiro culto. Agora eu estou bom. Aleluia. Mas quando eu cheguei aqui, eu não estava bom ainda. Quando eu cheguei aqui, Deus sabe. Se eu pudesse, eu tinha ficado em casa, deitado, dormindo. Mas não dá. Não dá. Vou para o templo. Eu não aprendi desse jeito. Eu vou para o templo. Vou cair nos pedaços, mas vou para o templo. Está aqui, ó. Duas vozes, duas palavras. Talvez você pode ouvir uma voz ou a outra voz. A pergunta para você é: que tipo de voz você está ouvindo? A voz da derrota ou a voz da vitória? Continua a conversa. Mas agora é legal, eu acho legal. Talvez você nem dê moral para o assunto, mas eu acho legal. Porque a multidão estava indo com Jesus. Jesus, o Jairo, todo mundo, né? Os curiosão, os bicudão, tudo junto. Os reclamão, tudo junto. Vamos lá, que vai dar ruim. E um torcia para dar ruim, o outro, quero só ver. Essa eu não perco por nada. Aí os curiosos tudo junto. E chegou gente da casa do Jairo falando, morreu, deu ruim. E Jesus fala, não tenha medo, apenas e tão somente creia. Mas é interessante que a partir do verso 27, Jesus faz o quê? Não deixou ninguém segui-lo. Está ali, não está? Não deixou ninguém. Jesus falou, não tem problema. Vocês não acreditam em milagre, não tem problema. Fica aí, fica na sua. Vai procurar o que fazer, vaza, cai fora. Eu acho legal. Porque Jesus não deixou. Está escrito, ó, não deixou ninguém segui-lo. Senão Pedro, Tiago e João. Para andar junto com nós tem que ser gente que tem que ser gente que tem que ser gente que acredita em. Senão não serve para andar com nós, irmão. Você até pode insistir, mas não serve. Para andar com você tem que ser gente que tem fé. Tem que ser aquela pessoa que quando vamos ver se aqui tem alguém de fé assim. Acendeu a luz a luz do tanque do combustível, caiu na reserva. E está longe de casa. Fala, ai meu Deus, e agora? Está sem combustível. Nós temos que chegar. Alguém aqui já orou para chegar? Deixa eu ver. Quem aqui? Eu vou erguer as duas mãos. Esse tipo de gente tem que estar perto de você. Se você não anotou o nome de quem ergueu a mão aí, você perdeu a benção. Esse tipo de gente é gente para estar do seu lado. Que a hora que caiu na reserva, você sabe que não tem o que fazer, eu estou longe, não tem posto, tem dinheiro, mas não tem posto por perto, aqui foi um descuido, alguma coisa, não tem problema, vou orar e a gasolina vai multiplicar. Vai multiplicar. Ah, demorou, mas você pegou, irmão. Pelo amor de Deus. É gente assim que a gente tem que ter perto de nós. Só vai junto Pedro, Tiago e João. E nós quer ir lá também. Não, vocês não vão. Vocês podem ficar nas suas aí. Vai ver outra coisa para fazer. Continuaram. Estou finalizando a conversa. Preste atenção no fechamento da conversa. Quando chegaram na casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço e gente chorando e gente se lamentando em alta voz. Jesus chega lá
E ele vê o alvoroço, gente chorando e lamentando em alta voz. Imagine, era gritaria, era desespero na casa, era o ó do borogodó. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Eu vou liberar uma palavra sobre os homens, os varões dessa igreja. E você agarre, viu? Você não deixa essa bênção passar batido. Agarre. Quando Jesus chega, ele fala assim, ó: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, a criança está dormindo. Vocês estão chorando, estão alvoroçados. Vocês não sabiam que o Jairo, o chefe da casa, o sacerdote do lar, quando no momento da dificuldade do lar, o sacerdote se posicionou e foi buscar ajuda minha, ajuda de Jesus? Aqui tinha choro, mas ele foi buscar aquele que pode trazer alegria. Irmão, não abra mão da sua posição dentro da sua casa. Não fuja da luta. Não fuja do pega. Não seja, vou usar uma palavra, não vou faltar com respeito com você, mas eu vou usar essa palavra. Não seja frouxo. A bênção na sua casa, ela passa por você. Se você está abrindo mão da sua posição de sacerdote no seu lar, você está abrindo mão do caminho da bênção ser pavimentado na sua casa através da sua vida. Se posicione. Se posicione. Toma uma pílula de fé aí, se coloca em pé e na minha casa o caminho da bênção sou eu. O sacerdote do lar aqui sou eu. Jairo, enquanto estava todo mundo na casa dele, chorando, lamentando, alvoroçando, era aquele Deus nos acuda, o Jairo foi procurar Jesus. Lugar de homem de Deus é procurando Jesus no templo. O melhor lugar para você estar, irmão, é no templo procurando Jesus. O Jairo foi buscar Jesus no meio da multidão. Minha filha está morrendo, eu preciso que o senhor vá na minha casa. Lá na minha casa, o choro, a tristeza, o pranto, a dor está para ocupar o coração de todos. Mas eu acredito que o senhor pode reverter aquela situação. E Jesus vai. A multidão ficou para trás, eles não acreditavam. Na casa do Jairo tinha um monte de gente. Aí dá um monte de conversa que eu não vou entrar nessa caixa de conversa, mas eu vou pincelar. Quem entra na sua casa? Quem se recebe na sua casa? Que tem gente que se recebe na sua casa que não serve para entrar na sua casa. Sua casa tem que ser melhor guardada, melhor protegida. E quem protege sua casa é você. Você tem que fazer uma seleção de gente que entra na sua casa. Tem gente que entra na casa da gente só para trazer demônio para a casa da gente. A pessoa não traz bênção, ainda traz demônio. Você tem que saber quem que entra. A porta da geladeira da sua casa não é qualquer um que pode abrir, irmão. Não, entra aí, fica aqui à vontade. Aqui a casa é nossa. Não é nossa não, a casa é minha. A casa é da minha esposa. A casa é do meu filho, a casa é da minha filha. Senta aí que eu vou pegar lá para você. Não é assim que fala não. Entra aí, que é igual coração de mãe. Não é igual coração de mãe não. Coração de mãe é uma coisa que só quem é mãe sabe o que é coração de mãe. Coração de mãe, se tem uma coisa que tem e não é bagunçado. Coração de mãe é coração de mãe. Então, entraram lá, ó, entrar. Jesus entrou, mas quando Jesus entra, eles começam a rir. Verso 40. Eles começam a rir de Jesus. Ele, porém, dá uma ordem. Qual a ordem que ele dá? Está escrito aqui ou não? Qual a ordem que Jesus dá? Sai. Já deixou uma multidão para trás. Agora ele limpou a casa daquele homem chamado Jairo. Muita gente na sua casa, Jairo. Gente que não acredita em milagre, gente que ri quando a gente está para ver o milagre acontecer. Não serve, não vai dar certo. Põe todo mundo para fora. Tomou o pai e a mãe e a criança e os discípulos, entrou onde a criança encontrava. Tomou o pai da mãe,
tomou o pai e a mãe da criança e os discípulos, e entrou onde a criança estava. Tomou pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, fica em pé, se levante. Imediatamente. Quando? A história daquela casa estava sendo mudada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Imediatamente. Você vê o poder de um pai sair e buscar ajuda em Jesus? Você vê o poder da busca por Jesus? Você vê a importância de um homem, de uma mulher buscar em Jesus ajuda? Só vai ficar aqui o pai e a mãe. Ele podia falar, só vai ficar o pai. Foi o pai que foi buscar Jesus. Não, ele falou, vai ficar o pai e a mãe. Porque dentro da casa o pai é importante e a mãe é importante também. Os dois são importantes, os dois trabalham junto para que a casa permaneça em pé. A mulher sábia, diz a Bíblia, ela faz o quê? Ela edifica a casa, mas a tola destrói a casa com a própria mão. Então é o marido e a mulher, é os dois, é os dois trabalhando junto pela mesma casa, pela mesma família. Está aqui, imediatamente a menina que tinha quantos anos? E aquela mulher com fluxo de sangue durante quantos anos? Lá atrás Jesus já havia dado um spoiler para o Jairo. Lá atrás Jesus já havia falado o que ia acontecer. Jairo, se você é do manto, você já pegou o mistério. 12 anos, sua filha tem 12 anos, a mulher com 12 anos já está curada. Você só fique na benção aí, que nós daqui a pouco estamos chegando na sua casa. 12 anos da mulher, 12 anos da sua filha, a bênção já é sua, a posse da vitória já está na sua mão. Aleluia, diga amém, diga graças a Deus. Deus está falando aqui na noite de hoje. Eu fiz lá e eu continuo fazendo até hoje. Se você crê, você receba essa palavra para a sua vida. Vou complementar a leitura do texto, mas o que eu tinha para falar com você, eu já falei. Olha aí, a menina se levantou, começou a andar. Todos ficaram com a boca aberta. Deu ordem para que ninguém dissesse nada e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Meu Deus. Vamos finalizar a nossa conversa fazendo um resumo da história. Um homem com uma dificuldade dentro da sua casa. Mas esse homem vai até aquele que era o único que podia mudar aquela história. Jesus. No meio do caminho, um processo muito simples e claro para a gente aprender. A limpeza daqueles que estão à nossa volta. Tem gente que vai nos ajudar a tomar posse da bênção, mas tem gente que vai atrapalhar a nossa bênção. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que vai nos ajudar, a ter um carro legal, uma casa legal, um salário legal, mas não vai nos ajudar a chegar perto de Deus. Se não vai nos ajudar a chegar perto de Deus, não serve para estar junto de nós. Não serve. Mas pastor, vai me ajudar a ter um carro da hora. Não serve para estar perto de você. Gente que serve para estar perto de você é gente que te aproxima de Deus. Gente que te ajuda a ter carro, ter casa, ter salário, ter coisas legais, mas não quer ver você perto de Deus, não serve para a sua vida. Porque o projeto principal para a sua vida é a sua salvação. Esse é o projeto principal. Mas o convívio social, tal, aquele grupo de pessoas, tal, é legal. Não serve, irmão. Pega essa palavra para você e guarda ela no seu coração. Gente boa para estar perto de você é gente que vai te ligar e vai te chamar para vir para a igreja. É gente que vai bater na porta da sua casa e vai falar, você já está pronto para o culto? Vamos embora, está dando a hora. O pastor está lá na frente esperando nós chegar. Gente boa para estar do seu lado é assim. Que a hora que você apresenta qualquer situação, essa pessoa vai falar para você, olha, vamos orar. Nós vamos orar. Eu não sei muito bem como que ora, mas eu sei que Deus responde a oração. Vamos orar. Gente boa. É o resumo da conversa, irmão. Tinha morte na casa do Jairo, aos olhos de todos que estavam perto dele. Mas aos olhos de Jesus, aquela menina nunca morreu. No final da história, nós temos uma menina em pé, com a pança cheia. Fica em pé, por favor. Tem coisa boa chegando, irmão.
Tem coisa boa chegando. Os músicos podem vir para o altar. A música que nós vamos cantar primeiro é Tá Chorando Por Quê? Foi aí, nesse dia que nasceu essa música. Quando vieram falar para o Jairo, sua filha morreu. E Jesus falou para ele, você está chorando por quê? Não tenha medo, creia somente, irmão. Creia, creia. Aquela mulher, 12 anos, ela tomou posse da bênção. Jesus falou que o que liberou a vitória sobre a vida dela? A fé. A fé. A sua fé vai mudar a sua história. A sua fé vai mudar a sua casa. A sua fé vai mudar a sua família. É a sua fé. Você sair da sua casa e vir para cá, irmão, o diabo e os capeta, tudo que estava querendo atrapalhar a sua vida, eles olharam e falaram, puxa vida, e agora? Ele está indo para a igreja, ela está indo para a igreja, olha lá vai ele para a igreja. Ó o plano de hoje para acabar com a vida sua, ó o que o diabo fez, ó. Ele já amassou. Você não entendeu? Havia um plano, irmão. Havia um plano, uma estratégia para acabar com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Quando o diabo viu você vindo para o templo, quando o diabo viu você chegando aqui, quando o diabo viu você entrando e ouvindo essa palavra, ele e os capeta tudo fizeram assim, ó. Esse plano falhou. Dessa vez não deu certo. Vamos embora, vamos cantar. Nós canta primeiro, depois nós ora. Você que está online conosco aí, tome posse da sua bênção. Depois